nos aprisionar, não com essas prisões exteriores, porque essa seria até mais fácil da gente perceber, mas com uma prisão interior. Talvez esse seja um tema de fato dúbio demais para o mundo, porque se por um lado o ser humano se percebe livre, e essa é uma graça que só o ser humano tem, porque é participação da nossa humanidade na graça de sermos imagem e semelhança de Deus, ao mesmo tempo torna-se uma grande armadilha. Como é que nós vivemos a nossa liberdade? A primeira coisa que nós percebemos, que a nossa liberdade é relativa. Ao mesmo tempo que todos nós somos livres, porque podemos fazer escolhas e opções, existe um campo dentro do qual a nossa natureza nos diz que nós não somos livres. Você é livre para comer? Não é. Você é livre para escolher o que comer, mas você não é livre para comer. Você não pode determinar: a partir de hoje eu vou ficar 3 meses sem comer nada. Pode? Então como é que você é livre? Você é livre para comer? Você é livre para escolher o que comer? Você é livre para ficar acordado? Você pode até ficar acordado 1 dia, 2, mas vai chegar uma hora que o seu organismo vai obrigar você a dormir. Você é livre para ir ou não ir ao banheiro? Não é? O seu organismo determina, e há algumas situações que o organismo determina mais vezes. Se dá aquela doença em você que só dá de dia. Já teve aquela doença? Diarreia. Só dá de dia, né? Porque se der de noite é a mesma coisa que for de dia, você fica acordado a noite inteira. Por isso que chama diarreia. É uma doença que não dá de noite. Você é obrigado a ir, não tem o que fazer. Você pode até segurar meia hora, um pouco, mas não aguenta. Começa a arder. Então eu não sou livre. Sou livre para ir no banheiro? Não. Sou livre para comer ou não comer? Não. Sou livre para dormir ou não dormir? Não. Sou livre para beber água ou não beber água? Não. Então a gente já percebe que a nossa liberdade não é absoluta. Que isso que dizem aí, você é livre para fazer o que bem entender, que isso é mentira. Que a nossa liberdade é condicionada. Que a nossa liberdade é uma questão de escolha. E por que isso não nos reduz? Não. Isso leva-nos a assumir a nossa liberdade com maior responsabilidade. Então eu tenho que descobrir, em primeiro lugar, que a minha liberdade é situada. E não foi isso que Deus disse a Adão e Eva quando os criou e os colocou no paraíso? Eles são absolutamente livres, só não podem comer da árvore do bem e do mal. O que significa comer o fruto da árvore do bem e do mal? Que o ser humano, em todas as suas atitudes e em todas as suas decisões, precisa ter um referencial. Que quando nós perdemos esse referencial, então a liberdade se torna libertinagem. E São Paulo mesmo, um pouquinho para cima do texto que nós estamos meditando, diz que a primeira pessoa que está fora do reino dos céus são os, versículo 9: porventura ignorais que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, 2 pontos. Os libertinos, e mais um bando que nós vamos falar durante o acampamento, não terá parte no reino de Deus. Então aqui ó, versículo 9 para o versículo 12, são 3 versículos.
Aqui nós já vemos que a liberdade não pode ser jamais confundida com libertinagem. Libertinagem é: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Por quê? E aí não pense que é São Paulo que está afirmando: tudo me é permitido. Esse era um chavão, esse era um slogan, por isso é repetido 3 vezes. Um chavão, um slogan que os coríntios usavam para viver no pecado. Pegue o contexto todo, o capítulo 5 de 1 Coríntios, a impureza, a vivência errada da sexualidade. Depois ele pega no capítulo 6, a vivência errada da liberdade como libertinagem, que leva o ser humano a fazer atitudes erradas e a se defender nessas atitudes. Porque é esse o argumento que o mundo aí fora usa: eu sou dono do meu corpo, eu faço do meu corpo o que eu bem entender. E é em nome da falsa liberdade do corpo, em que as pessoas usam drogas, que as pessoas fazem o sexo do jeito que bem entendem, que as pessoas fazem aborto, que o ser humano vai se animalizando. E aliás, quem falou isso foi São Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 2 seguintes. Muito fácil de gravar. 2 Pedro 2:2. O ser humano, quando faz uso errado da sua liberdade, se torna o pior de todos os animais.